Olá, gente. Meu nome é Dalet. Eu faço letras grego aqui na Universidade Federal Fluminense. E eu fiz uma pesquisa sob orientação do professor Beethoven, também financiada pela FAPERJ, intitulada Neomitologismo e os super-heróis no cinema. Deus na Liga da Justiça de Zack Snyder. Mas, antes de dizer propriamente por que eu estou realizando esse vídeo, eu iniciei a minha pesquisa gostando muito de filmes de super-heróis. Então eu espero que até o final do vídeo você fique aqui para saber o motivo pelo qual eu não sou mais tão fã como eu era no início. E o objetivo, eu vim aqui falar sobre o grau de manipulação que a indústria cinematográfica opera sobre os filmes, seja de super-herói ou qualquer outro filme. Mas no meu caso aqui eu vou falar sobre os filmes de super-herói do diretor Zack Snyder. E o filme ele tem duas versões. A versão de 2017, que eu acho que é a versão que as pessoas mais conhecem, e tem a versão de 2021. Na versão de 2017, o Zack Snyder ele começou a filmar, mas ele teve uns probleminhas pessoais e ele precisou abandonar o seu trabalho. E quem assumiu foi o Joss Whedon, o diretor, aquele que encenou não, aquele que dirigiu Os Vingadores, aqueles de 2012. E o filme foi um fracasso. A crítica não gostou, o público, os fãs não gostaram, então os fãs resolveram fazer uma petição, fizeram pressão nos estúdios Warner, e em 2021 Zack Snyder lançou a sua versão, o seu corte. E quem é o Zack Snyder? O primeiro filme que fez sucesso dele foi Madrugada dos Mortos, em 2004. Mas apenas em 2006 que ele de fato se consolidou nessa indústria cinematográfica com o filme 300. E além disso, ele tem vários filmes, uma boa quantidade de filmes falando sobre super-heróis na sua filmografia, que é o Watchmen, que é de 2009, O Homem de Aço, Batman vs Superman e o filme da Liga da Justiça que eu vim falar aqui com vocês. E o Snyder, ele gosta muito de super-heróis. E ele disse numa entrevista ao Omelete do ano passado que hoje em dia, palavras dele, eu estudo a mitologia dos super-heróis e como isso se relaciona. E é um reflexo do mundo em que vivemos. Essa é meio que a tese que eu comecei e com que eu me identifico. Os super-heróis podem nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. E que é a nossa mitologia atual, sabe? Eu espero que daqui a 1000 anos, quando olharem para a nossa época, eles virem a mitologia nórdica, a mitologia grega, eles também vejam a mitologia dos super-heróis nas revistas em quadrinhos e nos filmes. E para analisar essa nova mitologia dos super-heróis, eu utilizei os textos de Winkler. O Winkler ele é um professor que dá aula lá nos Estados Unidos e ele analisa esses temas clássicos, essa nova mitologia, né, desde a década de 90. Então ele tem vários livros falando sobre isso e eu os li, né, e tal. E além do Winkler, eu usei um vídeo do professor Alexandre Link, que ele é do canal Quadrinhos na Sarjeta. E sobre esse vídeo do Alexandre Link, eu tenho uma história mais pessoal para contar, porque o meu amigo Bias, ele me enviou esse link do professor Alexandre Link, falando sobre a estética totalitária nos filmes de Zack Snyder, né? E, sinceramente, a primeira vez que eu assisti, eu não conseguia acreditar naquilo. Eu achei que o professor Alexandre Link estava delirando, né? Mas eu perdi 2 noites de sono, mandei várias mensagens de madrugada para o meu orientador e aí o professor, meu orientador, o Beethoven, ele disse, tá, se a gente viu nesse vídeo que tem uma estética totalitária, vamos ler um texto falando sobre 300, o filme 300, que o próprio Zack Snyder
dirigiu e vamos ver o que o Winkler está falando sobre esse filme. E eu li o texto. E eu dei o braço a torcer para o professor Alexandre Link, porque muitos elementos, as mesmas técnicas cinematográficas que o Snyder usou no filme de 300, ele repete no filme da Liga da Justiça de Zack Snyder. E aqui eu já entro para a minha análise, né, os meus resultados propriamente ditos, que as mesmas coisas que o Zack Snyder usou lá em 300, ele usa aqui. O slow motion, câmera lenta, a utilização de ângulos baixos. E o que o Link nos fala no vídeo dele, né, sobre a estética totalitária? Ele diz que os filmes de Snyder têm um apelo à monumentalidade, ele tem uma presença de elementos corais ínicos. Então, para quem assistiu ao filme, uma sequência em que a Mulher Maravilha entra no banco para salvar as crianças e tem umas pessoas cantando ao fundo e tal. Também tem um culto à fisicalidade, ao corpo do super-herói. Tem um culto à morte gloriosa. E no primeiro plano do filme, nós vemos uma lança, uma espécie de lança cravada no peito do Superman. E ele abre os braços, semelhantemente a Jesus Cristo, né, gritando lá. E eu vejo que isso é um culto à morte heróica, né? E eu apoio essa minha análise também no que Umberto Eco disse sobre o fascismo eterno, né? O Eco, ele fez uma conferência numa universidade dos Estados Unidos que ele lista as principais características do fascismo. E uma dessas características é o culto à morte. É o culto a essa morte gloriosa. E eu me deparei num dilema complexo. Porque, como eu disse, quando eu iniciei a pesquisa, eu amava os filmes de super-heróis. E como tudo aquilo que eu amava, né, porque eu cresci assistindo a filmes de super-heróis, é uma coisa fascista, é uma coisa de caráter duvidoso. E eu me encontrei nessa encruzilhada. E, sinceramente, eu não sei como resolver esse dilema, né? Um filme de super-herói que tem uma estética totalitária, porque esses filmes, eles estão muito presentes na nossa vida, na cultura de massa. Esses filmes de super-heróis, eles são lançados de 2 em 2 meses. E não só os filmes, tem as HQs, tem as canequinhas de super-herói, tem as blusas, as pessoas andam com blusa da Mulher Maravilha, fazem festas e mais sei lá o quê. E eu me encontrei exatamente nessa contradição. E eu, sinceramente, não sei responder. Mas eu relembro as palavras da filósofa Hannah Arendt, que quando ela foi acompanhar o julgamento de Eichmann, ela diz assim: o problema de Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, mas eram e ainda são terrivelmente e assustadoramente normais. Ela diz isso no seu livro, né, Eichmann em Jerusalém. E nesse sentido, a Liga da Justiça de Zack Snyder é um filme de super-heróis completamente normal e talvez seja assustadoramente normal.